Vizinhos acionaram o corpo de bombeiros após verem uma fumaça saindo de uma casa. Quando as chamas foram controladas, uma garota sem vida foi encontrada. Uma investigação mostrou que o incêndio, na verdade, era parte de um crime. Hoje vamos falar sobre o caso Melissa Chaves. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto, lembrando que não temos a intenção aqui de chocar os espectadores ou de desrespeitar a vítima e os seus familiares, o que nos dá o direito de omitir alguns detalhes desnecessários para o entendimento da história. Desde já pedimos a sua interação com o conteúdo através de um like ou um comentário, dizendo se já conhecia o caso, algum detalhe que eu não disser, ou até mesmo sugerindo um novo tema para trazermos ao canal. Todos os temas são considerados para um futuro vídeo. Se quiser ajudar de uma outra forma, pode se tornar membro. Existe mais de um nível. No nível perito, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao conteúdo. E existe também a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Sobre o caso de hoje, Melissa Chaves Ardiles nasceu em 2008, filha de Mirta Ardiles e Denis Chaves. O casal acabou se separando algum tempo depois do nascimento da filha, depois de terem sido casados por vários anos. É citado que Melissa era a quarta filha da Mirta, mas não há informações se todas eram do mesmo pai. Pouco tempo depois da separação, a Mirta acabou conhecendo um outro homem, Luiz Santander. Os dois iniciaram um relacionamento e poucos meses depois oficializaram a união, em meados de 2010. Nessa época, a Melissa tinha aproximadamente 2 anos. Em 2013, a Mirta teve mais um filho, fruto da relação com o Luiz, e assim eles consideravam a família completa. O que se entende nas fontes é que o irmão mais velho da Melissa já não morava na mesma casa que a sua família. Sendo assim, então, os únicos a terem uma convivência diária era Mirta, Luiz, Melissa e o irmão mais novo. E todos que os conheciam diziam que eles eram uma família unida, tranquila, amorosa, tanto que mesmo o Luiz sendo padrasto, a Melissa o chamava de pai. A Melissa foi descrita como uma jovem muito quieta, tímida, reservada, que raramente era vista conversando com alguém, nem mesmo no colégio. Lá ela tinha poucos amigos, mas sempre que ela interagia com as pessoas, ela era muito gentil, doce, educada e carinhosa. Ela era muito calma e independente, e depois que chegava do colégio, ela preferia sempre ficar dentro de casa, no seu quarto, ouvindo música e também usando o seu celular. Em meados de janeiro de 2020, quando a Melissa tinha cerca de 12 anos, a família decidiu se mudar para um bairro chamado Bairro de Aldeia Talinay, que fica em Coquinho, na província de Elqui, no norte do Chile. Sobre essa cidade, ela possui um porto de pesca natural, muito utilizado pelos moradores, além de outros portos que são considerados importantes para o transporte marítimo. E por isso a cidade é reconhecida como um centro de navegação, no qual se baseia a maior parte da economia local. Segundo o censo de 2012, a cidade tem pouco mais de 200 mil moradores. A Melissa e a sua família se mudaram então para essa cidade exatamente porque ela tinha uma reputação de ser uma cidade tranquila, e nos meses seguintes eles se adaptaram aos novos vizinhos, fizeram novos amigos e a Melissa parecia estar bem feliz com a sua nova casa. Na manhã de 26 de novembro de 2020, alguns meses depois da mudança, às 11h17, vizinhos notaram uma grande quantidade de fumaça saindo das janelas da casa da família. Imediatamente, o corpo de bombeiros foi acionado. Os agentes chegaram lá em poucos minutos, rapidamente começaram a se mobilizar para controlar as chamas, e foi nesse momento que o Luiz, o padrasto, que estava fora de casa, chegou com o filho. Ele imediatamente, em estado de choque, pegou o celular para ligar para sua esposa, a Mirta, para saber onde ela e a Melissa estavam, e ela atendeu o telefone e disse que estava a caminho de um consultório de um dentista, mas que a Melissa tinha ficado em casa
deitada no seu quarto. Desesperado, o Luiz, sem pensar duas vezes, correu para dentro da casa, ainda em chamas, ignorando que ele estava colocando a sua própria vida em risco. Mas antes de conseguir entrar na casa, ele foi impedido pelos bombeiros que estavam no local, e todos os vizinhos ficaram comovidos com a cena do Luiz tentando salvar a Melissa. Quando as chamas foram controladas e o local ficou seguro, os bombeiros entraram na casa e, ao entrarem no quarto, eles infelizmente encontraram a Melissa já sem vida. Ela estava deitada sobre a sua cama. Os bombeiros comunicaram à família sobre o acontecido e foi dito que provavelmente ela tinha inalado muita fumaça e por isso não tinha resistido. Como era um incêndio que tinha uma vítima, foi necessário fazer uma perícia no local para determinar quais elementos tinham iniciado as chamas. Enquanto isso, a Melissa era examinada por um legista. Após alguns exames, o perito do IML concluiu que a Melissa não tinha sido uma vítima do incêndio, mas que um homicídio havia sido cometido e que as chamas eram só para talvez mascarar a verdade. A Melissa tinha 11 perfurações de um objeto cortante em várias partes dela, mas principalmente na região da cabeça. Porém, nenhuma dessas feridas foi a causa do seu falecimento imediato. Na verdade, isso causou uma grande hemorragia e quando as chamas a atingiram, ela estava inconsciente. Quase que simultaneamente, o laudo dos bombeiros ficou pronto e foi apontado que o fogo começou no quarto da Melissa, mais precisamente no chão da cama onde ela estava. Por conta disso, uma investigação de homicídio foi aberta para determinar quem era o culpado. Na semana seguinte, amigos, vizinhos e familiares foram guiados pela mãe dela e pelo padrasto em um protesto que foi realizado nas ruas para exigir justiça pela Melissa. Além disso, toda a comunidade passou a cobrar mais segurança, expressando medo por ter um criminoso à solta que poderia voltar a atacar a qualquer momento. A Mirta e o Luiz apresentaram para os investigadores uma informação que foi levada em conta sobre esse ataque à Melissa. Eles disseram que o vizinho deles era um homem com problemas psicológicos e que eles suspeitavam que esse homem poderia ter visto o momento em que todos tinham saído de casa e notou que a Melissa ficou sozinha. E nessa teoria apresentada, esse vizinho teria pulado o muro e invadido a casa para cometer o crime. Estranhamente, quando os policiais foram até esse vizinho para questioná-lo, ele havia fugido. Ele foi embora para algum lugar sem deixar rastros e não foi localizado. Para ter certeza do envolvimento desse vizinho suspeito, as imagens das câmeras de segurança de todos os moradores da rua foram solicitadas. Ao serem analisadas, foi confirmado que, na verdade, ninguém tinha invadido a casa. Mas com as mesmas imagens, pôde-se notar algo que ninguém imaginava. Quem era a última pessoa a entrar e sair da casa antes de tudo acontecer? Mirta, a mãe de Melissa. E com isso as suspeitas se voltaram para ela. Ela foi levada para a delegacia para um interrogatório cerca de 15 dias depois do crime. De acordo com o depoimento dela, na manhã daquele dia, tudo ocorreu normalmente bem, sem nada estranho. Todos tinham seus compromissos, então ela, o marido e o filho estavam se arrumando para poderem sair de casa. O Luiz saiu de casa acompanhado do filho por volta das 10h30 da manhã. Eles pegariam um táxi e foram para um posto de vacinação. Lembrando que na época era quando a quarentena ainda estava atingindo o mundo todo. Enquanto isso, a Mirta diz que tinha uma consulta emergencial com o dentista. Ela então insistiu que a filha a acompanhasse, mas a Melissa não queria sair de casa e insistiu para que a mãe a deixasse ficar sozinha em casa no seu quarto.
A Melissa ainda justificou que por volta do meio-dia ela tinha marcado de se encontrar com uma de suas amigas para lhe entregar um presente. E como a Melissa tinha 12 anos e era considerada pelos pais independente, a mãe não viu nenhum problema em deixar a filha sozinha por alguns minutos, já que em pouco tempo o Luiz deveria já chegar em casa. Depois de se arrumar, a Mirtha diz que saiu de casa por volta das 10h50 e ela afirmou que não trancou a porta, porque ela não queria deixar a filha trancada em casa. Então ela na verdade só encostou a porta. Durante todo o depoimento, tanto ela quanto o Luiz negaram ter qualquer envolvimento com o crime. Porém, ainda diante das imagens mostrando que a mãe foi a última a entrar e sair da casa, os investigadores decidiram se aprofundar na vida da família para tentar entender melhor a dinâmica de convivência deles. E foi assim que eles descobriram algo que ainda não havia sido contado. Em 2014, a Mirtha tinha feito uma denúncia contra o seu marido Luiz. Essa denúncia foi feita à vara da família, o acusando de ter violado Melissa, que na época tinha 7 anos de idade. Estranhamente, durante o processo de investigação, a Mirtha não se divorciou, não se separou do Luiz, e por isso ela acabou perdendo a guarda da filha. O pai biológico da Melissa, o Denis, estava passando por um processo de depressão profunda e desintoxicação por dependência de bebida alcoólica, e por isso ele também não podia ficar com a filha. Então, uma tia paterna da menina, uma mulher chamada Gina, acabou assumindo a custódia da Melissa, ficando com ela por pouco mais de um ano, enquanto a denúncia era investigada. Nos meses seguintes, a Mirtha decidiu retratar o seu depoimento e retirou a denúncia contra o marido. Por falta de outras evidências, esse caso acabou sendo arquivado pelo Ministério Público e a Mirtha passou então a lutar na justiça para conseguir a guarda da filha novamente. Nessa época, ela acabou mentindo para os agentes do Conselho Tutelar, dizendo que tinha se divorciado do Luiz, mas na verdade eles só tinham passado a morar em casas separadas para que ela pudesse conseguir a guarda da filha de novo. A Mirtha conseguiu então passar em todos os testes que poderiam detectar qualquer patologia mental e em março de 2016 a Melissa pôde voltar para a casa da mãe. Durante um tempo, o Luiz continuou morando em outra casa, mas sempre frequentava a casa da família. Em janeiro de 2020, quando a família se mudou, ele passou a morar junto definitivamente com todos. Voltando à época do caso da Melissa, um exame mais aprofundado foi realizado nela por um perito que confirmou que haviam sinais de violação no seu corpo e que esse ato teria ocorrido 6 horas antes de ela perder a vida. Também apontou-se que ela tinha ficado mais de 1 hora lutando após ter sido atacada e que se ela tivesse sido socorrida a tempo, teria sobrevivido. Um outro ponto que chama a atenção na cena foi que não haviam respingos de sangue e a arma usada não foi prontamente localizada. Depois que foram apontadas essas suspeitas para a mãe e para o padrasto, todo o local foi reanalisado, só que dessa vez mais minuciosamente. E uma faca compatível com a do crime foi encontrada, guardada nas gavetas da cozinha, e mais tarde confirmou-se que nessa faca ainda tinha o DNA da Melissa. Ficou assim então comprovado que essa era a que foi usada no momento do crime. A Mirtha foi presa e acusada de parricídio e incêndio criminoso, resultando no falecimento da própria filha. O Luiz foi preso, acusado de violação de menor. Toda essa revelação causou espanto em toda a população, deixando a todos indignados em saber que a garota tinha sido vítima do padrasto e da própria mãe, e chocando ainda mais pela falha da vara da família nas investigações. Tudo isso acabou então deixando o caso com repercussão nacional.
Porém, uma parte ainda era considerada obscura. Embora o Luiz fosse um predador, ninguém conseguia entender por que a própria mãe teria tirado a vida da filha. E o que os investigadores descobriram foi algo ainda mais perturbador. Através de várias evidências, foi comprovado que a Mirtha sabia que a sua filha era uma vítima do próprio padrasto desde que ela tinha aproximadamente 2 anos de idade. Ou seja, os atos teriam começado logo depois dele ter se casado com a Mirtha. Mas a mãe decidiu ser cúmplice do marido e era conivente com tudo que a sua filha sofria. Depois da denúncia de 2014, ele teria se mantido afastado, mas depois que todos voltaram a conviver em 2020, o Luiz voltou a violar a Melissa. E a Mirtha, a mãe, acabou ficando com ciúmes e assim decidiu atacar sua própria filha para se livrar dela e ter a atenção do marido só para si. Cometendo então esse crime, ela acobertou os crimes do marido. De acordo com a perícia, na manhã do dia 26 de novembro, depois que o Luiz teria cometido os atos contra a Melissa, a Mirtha, com ciúmes, pegou uma faca, foi até o quarto da filha, onde ela estava deitada, e sem que ela tivesse como reagir, a mãe a atacou. Depois disso, ela deixou a filha ainda no quarto, inconsciente, enquanto tomava banho, trocou de roupa, lavou a faca, guardou a louça, se arrumou, voltou para o quarto da filha. Ela então colocou fogo lá e em seguida saiu. Ela tinha uma consulta no dentista e agiu como se nada tivesse acontecido. A mãe foi levada para a prisão La Serena, onde ela pôde aguardar o julgamento, e durante a sua estadia no local, ela passou a sofrer muitas ameaças e tentativas de ataque. Para se ter uma ideia, ela passou a ter que ser mantida dentro de um quarto na ala hospitalar da instituição, mesmo não estando doente, porque ela corria risco. Sempre que ela saía do quarto para poder tomar banho ou ir ao pátio tomar sol, as outras presas ficavam alvoroçadas, gritando, prometendo que tirariam sua vida como forma de justiça por Melissa. Em maio de 2023, Mirtha e Luiz foram a julgamento no Tribunal de La Serena, onde ambos continuaram mantendo suas declarações de inocência, mas, após apresentadas todas as provas e evidências, o júri, em uma decisão unânime, considerou Mirtha culpada. Ela recebeu a pena de 18 anos por parricídio e 15 anos por incêndio criminoso. O Luiz foi considerado culpado por ser um predador infantil e por ter comprometido a integridade da enteada durante anos. Ele foi condenado a 10 anos e 1 dia de prisão. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.